passe ou você pode... Eu passo. Esse aqui é de vocês, eu até trouxe o meu. É verdade, eu vi. Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas de novo, né, ao nosso seminário. Na verdade, eu que não estava, vocês estavam aqui, né? Eu que não estava aqui. Só queria perguntar, foi interessante o seminário passado? Interagiram? Eu estava vendo tudo, tá? Acompanhei tudo, via satélite, todas as interações interessantes, que são propostas diversas, do ponto de vista teórico, metodológico, conceitual, então ajuda um pouco até para você pensar na sua própria pesquisa, né? Esse é o intuito do seminário. E de novo vou lembrando, não sei se vocês têm lembrado de trazer comes, tá? Lembra que tem bebes aqui, mas quem puder trazer, de novo, também já avisei a nossa convidada, que é mineira, então o pão de queijo que vamos oferecer será pão de queijo de São Paulo, não é igual, já pedi desculpas. Então vamos conversar. A doutora Viviane, né, que como vocês veem, eu já coloquei o nome dela errado, mas já corrigi, Viviane Florentino de Melo, ela é professora da Universidade Federal da Bahia, e nesse momento está na Faculdade de Educação, fazendo um pós-doutorado sob a supervisão do professor Marcelo Jordão. Tá bom? Então, o convite para ela vir, ela tem um tema extremamente interessante, que é a ideia do autoconceito profissional. Ela vai dar alguns aspectos metodológicos, uma escala, como que a gente pode pensar nisso. A apresentação dela, como sempre, vai ter um espaço depois para interação, para conversar e dialogar com a professora. Então, eu quero agradecer muito a professora Viviane, que vem falar com a gente, e passo a palavra para você, Viviane. Muito obrigada. Obrigada, professora. Gente, só um minutinho, porque o passador de slide deu um probleminha, tá? Então é a bateria. Só por aqui, se quiser, para visualizar melhor, ver se fica melhor. Aí. Fica bom. Eu posso ficar de cá? Então, Por favor. Então, gente, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Viviane. Eu estou aqui realizando um pós-doutorado sobre a supervisão do professor Marcelo Jordão, desde agosto do ano passado, né? Ainda temos 3 meses aí pela frente. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite da professora Maria Helena de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho da pesquisa que a gente está fazendo, que é uma pesquisa sobre os pesquisadores da Área 46. E estar apresentando essa pesquisa aqui num programa que tem 52 anos de história e que é muito importante para a área de pesquisa e ensino é muito significativo para mim. Como já foi dito, essa questão do mestrado, do autoconceito profissional, nós vamos estar abarcando ela. Ixi. Agora foi. Gente, o nosso objeto de estudo é a área 46 da CAPES. A área 46 da CAPES hoje é a área intitulada Área de Ensino, mas não foi com o nome de ensino que essa área surgiu. Essa área ela foi criada no ano 2000 com o nome de Área de Ensino de Ciências e Matemática. Por isso, eu vou fazer um breve histórico aqui para mostrar para vocês como que essa área surge no contexto, né, de pesquisa do ensino brasileiro. De modo sistematizado, a gente pode dizer que apenas a partir de 1950, a gente vai ter aqui no Brasil uma preocupação, inclusive governamental, de se pensar o ensino de ciências e matemática. Essa preocupação, ela advém muito da perda da corrida espacial dos Estados Unidos para a então União Soviética, né, com o lançamento do Sputnik. Então, a partir disso, os Estados Unidos começaram a pensar como formar cientistas. E, para formar cientistas, eles chamaram pesquisadores, chamaram cientistas para escrever livros, né, materiais didáticos de formação de novos cientistas. Isso refletiu aqui no Brasil. Então, nós tivemos aqui
um movimento de renovação do ensino de ciências, né, que foi fomentado muito também por verba pública para poder fazer a tradução e a adaptação desse material estadunidense para o contexto brasileiro. Isso lá, final da década de 50, início da década de 60. Aí a gente tem também a atualização dos currículos escolares de ciências, né, que vão ser inspirados nesse projeto, ou pensados a partir dele, ou simplesmente traduzidos. Fomento, uma época muito boa, né, de fomento à pós-graduação e à pesquisa e ensino de ciência e matemática. A gente vai ter esse subprograma de educação para a ciência, que vai subsidiar a capacitação de professores universitários. Por quê? Uma vez que eu tenho que pensar o ensino de ciências na educação básica, eu tenho que pensar a formação do professor para o ensino de ciências na educação básica. Então, eu tenho que olhar para a universidade, para como esses professores vão ser formados. Nesse contexto, é interessante falar que, além da questão de adaptação, a gente vai ter também a criação aqui, ó, do PIEC, em 1973, o primeiro mestrado de ensino de ciências, né, no caso era Física, Biologia e Química, em 73, numa parceria entre esse instituto, que é o Instituto de Física, e a Faculdade de Educação. Então, vocês estão aí com 52 anos de história, né? Então, mostrando que não foi apenas uma adaptação, uma importação do que estava sendo feito no contexto estadunidense, mas sim uma preocupação de pesquisadores brasileiros de pensar como que seria o ensino de ciências no nosso contexto. A partir disso, a gente vai ter o surgimento das sociedades científicas. Então, se a gente parar para pensar, é tudo muito recente, né, gente? Não tem nem um século. Então, a gente tem aí, ó, a Sociedade Brasileira de Física, de 66, a de Química, de 77, a Abrapec, de 97, né? E a de Biologia, também, de 97. Para a gente, é muito significativo a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, porque ela mostra que existe um grupo de pesquisadores pensando a educação em ciência no Brasil, né? Então, para você chegar a formar uma associação, você precisa ter um corpo de pesquisadores pensando e conversando sobre isso, né? E aí, logo quando surge a Abrapec, a gente já vai ter também o primeiro IMPEC, que é o nosso evento da área que a gente tem até hoje, né? Agora, pensando em termos de área, onde que estavam alocados esses programas e esses pesquisadores que estavam pensando o ensino de ciências, né? No final dos anos 90, quando já tinha até a Abrapec, esses pesquisadores, os programas, eles estavam vinculados, a maioria deles, à faculdade de educação. E isso gerava uma divergência epistemológica pelo modo de pensar a pesquisa, de fazer a pesquisa, né? Muito também advindo da formação desses pesquisadores, porque se a gente pensar educação, eu tenho, na maioria, pedagogo e licenciado. Ensino, eu também tenho licenciado, mas eu também tenho área dura, entre aspas, né? Por quê? Eu tenho físicos, químicos, biólogos interessados em pensar questões de ensino e estudar questões de ensino. E isso travava a área. Então, os fatores decisivos para a criação da área, em 2000, né, a área 46, foi o ensino de ciências e matemática, ele já tinha, como eu mostrei para vocês, uma tradição de pesquisa, já tinha associação, já tinha eventos, né, então tinha uma bagagem, e as outras áreas de ensino não tinham essa bagagem. Esses embates que eu falei, né, epistemológicos da área de ensino com a área de educação, também era um momento histórico que a CAPES estava discutindo a reorganização das suas áreas. E uma coisa interessante também é que, nesse momento histórico, havia a proposta de criação dos mestrados profissionais. É um tipo específico de mestrado, hoje tem doutorado também, né, específico para professores. E a educação, o campo da educação, ele era contra a implementação desses mestrados. Então, a CAPES ela tinha um problema. Onde que eu vou alocar esses cursos, né? Então, ela resolveu o problema criando a Área 46. Quando a Área 46 é criada, nos anos 2000, ela é criada para 6 programas. Nossa, mas vai criar uma área para 6 programas? Muito pouco, né? Mas eu tinha o objetivo de alocar ali os programas dos mestrados profissionais. Essa área foi intitulada Área de Ensino de Ciência e Matemática de 2000 a 2011. E se vocês observarem, olha o tanto que ela cresce em 10 anos. Ela passa de 6 para 65 programas. Então, ela cresce substancialmente. Quando chega o ano de 2011, a CAPES propõe uma reestruturação dessa área.
Eu coloquei essa imagem gerada em inteligência artificial das pessoas discutindo para deixar bem marcado aqui que a área lutou muito para que isso não acontecesse, viu, gente? Então, não posso deixar de destacar. Foram tentativas e conversava com a CAPES e propunha outras opções e tudo, mas, infelizmente, isso não foi atendido. Então, no ano de 2011, o que acontece? A área que era de ensino de ciência e matemática, ela é reestruturada e passa a chamar área de ensino. No documento que propõe essa área de ensino, a gente vai ter 4 câmaras, que vai ser a ensino de ciências e matemática, que a gente já tinha, ensino de saúde, ensino de engenharias e tecnologias, e ensino de humanidades, linguagens e ciências sociais. Hoje, se vocês forem lá no site da CAPES, pegar o documento de área, ele está lá, o mais recente é da data de 2022, tá? Você vai achar isso daqui. A gente está dentro de multidisciplinar, tá? Aí você tem a área de avaliação interdisciplinar, ensino, materiais, biotecnologia e ciências ambientais. E aqui, onde a gente está em ensino, tem programas tanto vinculados somente a ensino, com esse código aqui, como programas vinculados a ensino de ciências e matemática com esse código, tá? Ou seja, quando a gente vai olhar também o nome dos programas, a gente vê que desses 4 aqui, das propostas das câmaras, apenas ensino de saúde aparece no nome de alguns programas. Você tem programas voltados para ensino de saúde. O resto, majoritariamente, é ensino de ciências e matemática. Tá? Isso tudo para falar da nossa área, então, nosso objeto de estudo plural, multifacetado e controverso, né? Olha o tanto que a área cresceu nos 20 anos que ela existe, né? 22 ali. A gente começou no ano 2000 com 7 programas. Na verdade, tinha 6. O programa que eu me formei, no qual eu oriento, é o 7º. O primeiro programa a se credenciar na área, quando ela chamava área de ensino de ciência e matemática. E ali, olha para vocês verem, se a gente pegar os azuis, são os programas acadêmicos, em amarelo, os profissionais. Então, os profissionais também foram, em grande medida, muito responsáveis pelo crescimento da área nesses anos. Então, o projeto da CAPES deu certo. A CAPES queria um lugar para colocar os profissionais e os programas profissionais ficaram ali, certo? Aí, pegando, gente, a nossa população do estudo refere-se aos pesquisadores que são vinculados trabalham como orientadores em programas vinculados à área 46. Esse grupo profissional é em torno de 4.000 docentes, ok? Eu falo em torno porque, quando eu comecei a pesquisa, em agosto, era 4.000. Aí sai um novo documento em outubro, uma atualização, porque a gente teve aquele apagão de dados graças ao governo anterior, né? Saiu uma atualização de 2022, com 4.400. Mas esses 4.400 têm duplicata na planilha. Se um professor atua em 2 programas, o nome dele aparece 2 vezes. É em torno de 10%. Por isso que eu falo em torno de 4.000 pessoas, tá? Se eu pegar a planilha e dividir, é mais ou menos meio a meio, tá? A quantidade de professores que orientam em programas acadêmicos e programas profissionais. Se você olhar aqui, gente, apenas na região sul, eu vou ter mais docentes no acadêmico do que no profissional. Em todas as outras regiões, eu vou ter mais docentes no profissional do que no acadêmico, tá? Se eu pegar a formação desses pesquisadores, aí é um dado interessante. Qualquer área que a gente pegar, não acontece essa separação aqui que vocês estão vendo nesse gráfico, tá? A gente tem, olha, de azul são os docentes que orientam no programa acadêmico, de laranja, programa profissional. Veja aqui, a gente tem que ciências humanas, que provavelmente é a formação em educação, né, que está aqui, majoritariamente para os 2 programas, 2 tipos de programas, e multidisciplinar, que é ensino de ciências e matemática, e agora ensino. Mas a gente também tem, gente, olha aqui, ciências biológicas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, os nossos físicos e biólogos e químicos aqui, biólogos não, né? Engenharia, ciências sociais aplicadas. Então, eu tenho essa divisão aqui, tá? Isso mostra que a nossa área ela é bem heterogênea, tá? Aí eu fiz uma análise de associação, para testar o seguinte, eu testei se tem 2 tipos de programa, profissional ou acadêmico, né? E eu separei em 2 tipos de formação também. A formação ou em educação ou ensino, e a formação outras, né? E existe uma associação, gente, da ordem da razão de 2,29. O que significa isso?
Um orientador formado na área dura tem 2,29 vezes mais chance de orientar num programa profissional do que acadêmico. Certo? Ou seja, isso prova que essa separação ela não é aleatória. E por ela não ser aleatória, eu tenho grupos diferentes de profissionais trabalhando em programas que são avaliados da mesma forma. Isso é um pouquinho problemático, certo? Então, esse é o nosso objeto de estudo, tá? Corta para o nosso referencial teórico. Como que a gente está propondo analisar, né, essa problemática? O autoconceito, ele é um construto bem antigo na psicologia, e ele retorna à baila, né, para ser utilizado agora para frente, num livro que chama Princípios de Psicologia, de William James, publicado em 1890. Nesse livro tem um capítulo que chama Consciência do Self. E ele vai dizer que o self é tudo aquilo que a pessoa pode chamar de seu. Seu corpo, suas roupas, sua casa, seus antepassados, seus filhos, seus amigos, sua conta bancária. E a partir dos estudos do self, que são estudos muito importantes para a psicologia, a gente vai entender. Alguns autores dizem que o autoconceito ele é uma ferramenta crucial para você entender comportamento humano. E é mais ou menos nessa seara que a gente está na nossa pesquisa. Tem essa definição do James, que é muito importante, e, a partir dela, na década de 1900, a gente tem autores que vão enfatizar o papel social do autoconceito. Tá? Então, aí desconfigurou um pouquinho, desculpa, tá? O autoconceito, então, ele é uma percepção altamente organizada que você tem de você mesmo, tá? Ela é dinâmica e evolutiva. Ela se forma a partir da experiência social, das interações sociais e das interpretações que o indivíduo faz do seu lugar no mundo. Ela é evolutiva porque toda vez que você se coloca no novo papel social, você constrói um autoconceito seu nesse novo papel social. Ao ingressarem aqui para cursar um programa de pós-graduação, certo? Vocês estão construindo um autoconceito de vocês nessa seara. E esse autoconceito ele é construído através da percepção de adequação ou não que vocês têm ao que é esperado, de acordo com as regras implícitas e explícitas deste coletivo, certo? O autoconceito, gente, ele pode ser dividido em 4 tipos diferentes: acadêmico, social, emocional e físico. Alguns autores dizem que o autoconceito profissional é um tipo de autoconceito social. Outros vão dizer que, a depender da sua profissão, o seu autoconceito profissional perpassa todos os seus tipos de autoconceito. A gente está mais próximo dessa definição. A gente vai dizer que tem 4 tipos de influência na construção do seu autoconceito, tá? O modo como as outras pessoas observam o indivíduo, a noção que o indivíduo guarda de seu desempenho em situações específicas, o confronto da conduta da pessoa com a dos pares sociais, com as quais ela se identifica, e a avaliação de um comportamento específico em função de valores veiculados por grupos normativos. Como eu já disse, você vai formando o seu autoconceito ao longo da vida, certo? Só um minutinho para tomar água. Apagou ali, desculpa. Na nossa pesquisa, nós estamos usando um autor que, na década de 70, ele pegou todo o trabalho que tinha sido desenvolvido sobre autoconceito desde lá do William James, de 1890, e estudou e revisou, e propôs um modelo integrativo do autoconceito. Tá? O livro dele é bem interessante, chama O Conceito de Si. Ele chama Le Écuyer, tá? Ele vai dizer que o modelo integrativo dele que ele propõe tem 5 estruturas divididas em subestruturas e categorias. Então, o que acontece? Eu sou. O que uma pessoa é? O self material, o self social, o self adaptativo, social não, pessoal. Material, pessoal, adaptativo, social e self não self. Como assim, Viviane? Olha, self material é dividido na subestrutura de self somático e self possessivo. Self somático, a sua aparência. Você é a sua aparência. Mas você possa brigar para mudá-la às vezes, mas você é isso, né? Você também é a sua condição física, né? É atlético, consegue correr, não consegue correr, isso é o que você é. Você também é o que você tem, né? E na nossa sociedade isso é tão forte às vezes, né? Você é o do carro tal, da moto tal. Você também é quem você tem,
né? Aí desde seus pais, seus amigos e tudo. Então tem isso aqui para tudo, gente. Olha, imagem do self. Você é o que você faz, as aspirações que você tem, os seus gostos e os seus interesses, as suas capacidades e aptidões. Você é a sua ideologia, o seu papel na sociedade, o status que você carrega. Você também é o valor que você faz de você, a sua competência, seu estilo de vida, como você se realiza, a sua receptividade, o seu altruísmo e as questões sexuais também. E também tem aqui a categoria para a qual não existe, a estrutura para a qual não existe categoria, que é o self e não self. O self e não self é legal, porque é o que eu não sou, mas o que influencia quem eu sou, né? Porque eu não sou a referência aos outros, mas quem eu conheço faz com que influencia quem eu seja. Eu não sou a opinião dos outros sobre mim, mas em alguma medida essa opinião também vai fazer uma diferencinha aí, nem que seja para negá-la, né? Então, essa daqui termina aqui, tá? Então, esse é o modelo que nós estamos dando na nossa pesquisa, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Olha, a gente tem o autoconceito. O autoconceito é a percepção da pessoa sobre ela, tá? Que vai abarcar essas 5 estruturas que o modelo integrativo propõe. A gente tem o autoconceito no trabalho, que é a percepção que o indivíduo tem de si mesmo em relação às tarefas que ele executa. Existe no Brasil, inclusive, uma escala de autoconceito no trabalho, construída pelo pessoal da UNB, mas ela é utilizada muito para o pessoal que trabalha nos Correios, para o pessoal que trabalha na Embraer. A gente considera que a atuação de pesquisador ela é uma atuação e não apenas uma tarefa que a gente executa. A gente acha que é um pouquinho mais complexo do que executar uma tarefa, largar o trabalho e ir embora para casa, né? A gente carrega isso na nossa cabeça. Então, a gente está propondo nesse estudo um conceito que é o autoconceito profissional de pesquisadores em ensino, que é a percepção que essas pessoas têm sobre a sua atuação na área, certo? Então, nós estamos chamando de atuação mesmo, tá? Não é execução de um trabalho. E vale a pena ressaltar aqui o seguinte, que no Brasil, a quase totalidade desses 4.000 profissionais que eu falei para vocês que estão lá orientando em programas vinculados à área 46, é de professores universitários, ou então professores de institutos federais. Quando a gente tem esse cargo, a gente não trabalha fazendo só pesquisa. A gente tem um tripé, ensino, pesquisa e extensão, e pega uma gestão de vez em quando ainda, né? Porque vira e mexe, pega. Então, o nosso recorte ele é um pouquinho mais estrito, porque a vida profissional de um professor universitário ela é mais ampla. Ela tem várias atividades que ele faz. A gente está colocando foco apenas nas atividades que se referem ao ato de pesquisar na área de ensino. Quando eu vou entrevistar as pessoas, eu pergunto, no ato de pesquisar na área de ensino, o que você faz que seus outros colegas não fazem? Certo? É esse recorte. Então, se fosse para dividir o tripé certinho, seria 1/3, mas não é, né? É sobre isso que nós estamos falando. Beleza, como é que a gente está conduzindo a nossa pesquisa, né? A gente pegou todas as categorias lá do modelo integrativo do autoconceito e construiu questões para perguntar para os pesquisadores se e como o autoconceito dele influenciava na atuação dele enquanto pesquisador. A gente pegou essas questões e passou por um processo de validação, né, por pares, para poder fazer as entrevistas semi-estruturadas. Nós entrevistamos 22 pesquisadores da área, de todas as regiões do país, e, a partir da análise dessas entrevistas, separando elas em conteúdos semânticos, a gente está inferindo, eu falo está, porque a pesquisa ainda está em desenvolvimento, né, as facetas da nossa escala de autoconceito profissional, que eu vou explicar mais na frente, tá? Então, a primeira etapa, né? A gente elaborou o roteiro de entrevista. Isso aqui é um recorte do roteiro, tá, gente? Eu colocava lá, ó, o que era o self. Antes tinha uma explicação sobre autoconceito e tal, né? O que era o self, e aí eu falava, essa pergunta aqui, a categoria é aparência física. Se eu perguntar para a pessoa, você considera que sua aparência tem influência na sua atuação enquanto pesquisador? Se sim, qual influência? Ela é adequada, não adequada ou razoavelmente adequada, né? Ou seja, eu quero ver o que tem relação e como que se dá essa relação quando a pessoa admite que ela existe. Aí, das 33 questões que nós construímos, 7, os nossos juízes mostraram que tinha divergência, sabe? Assim, uns concordaram, outros não.
A gente foi e analisamos. Mesmo para além dessas 7, teve muita questão que os pesquisadores concordavam, mas ainda assim davam uma sugestão e comentavam alguma coisa. Então, foi bem interessante. Aí, por exemplo, essa questão aqui. Quais são os vínculos acadêmicos que entre você e as pessoas que são importantes para a sua atuação enquanto pesquisador? Gente, o juiz vira para mim e fala assim, Viviane, essa questão já pressupõe que essa pessoa importante existe, né? Eu falei, é mesmo, mas como é que é importante a gente validar, né? Por quê? De acordo com o meu modelo teórico, existem pessoas importantes para a atuação do pesquisador. De acordo com a minha experiência empírica enquanto pesquisadora na área de ensino, existem pessoas importantes na minha atuação. Mas eu preciso que o meu respondente reconheça isso. Então, primeiro eu tenho que perguntar para ele se tem. Né? Ah, Viviane, mas se não tiver, ele vai te dizer que não tem. Muito pouco provável. Um respondente de entrevista sempre vai tentar responder aquilo que ele espera que você responda para ele, que você espera que ele responda. Você contamina seus dados com a sua pergunta. Né? Então, por isso que é importante, mesmo para entrevistas, a pessoa fala assim, mas você vai estar lá. Vou, mas uma vez que eu disser, eu já povoei a mente daquele sujeito com todas as minhas ideias. Né? Então, foi isso que a gente foi fazendo, tá? A gente fez para todas as questões. E aí, a modificação aqui, no caso, perguntar primeiro se tem, para depois, né, se ele reconhecer que sim, eu pergunto quem que é essa pessoa. É um orientando, é um colega de trabalho, né? Certo. Após a validação, 19 questões passaram por algum tipo de ajuste. Tá? A gente classificou o ajuste em categorias. Então, eu tenho aumento do vínculo com a categoria teórica, inclusão de exemplos para ajudar, alteração da sintaxe da pergunta, inclusão do questionamento adicional e direcionamento da pergunta. Tá, essa foi a primeira parte da pesquisa. Chegamos à etapa das entrevistas. Né? As entrevistas foram realizadas de novembro a fevereiro. Nós fizemos uns critérios, de modo remoto, como a própria imagem já sugere. A gente fez uma seleção que era a seguinte. A gente queria que o docente tivesse pelo menos 10 anos de programa, tivesse sido orientador, coordenador, desculpa, e fez uma divisão percentual entre as regiões do país. Então, se eu tenho mais pesquisadores na região sudeste, eu ia entrevistar mais pesquisadores da região sudeste. Né? Aí, ao longo das entrevistas, elas foram acontecendo, e eu fui sentindo falta de algumas coisas, de alguma representatividade de mulheres, por exemplo, que ficou baixa por causa da baixa adesão mesmo. Tá? A gente convidou de igual para igual, mas é um fato, as mulheres estão mais ocupadas, sabe? Elas não podem dar o tempo para poder fazer a entrevista. Então, acabou que a gente ficou com 8 mulheres e 14 homens. Tá? Os programas, 13 orientavam em programas acadêmicos, 5 em profissionais e 4 nos 2 programas, um acadêmico e um profissional, de 15 estados. Então, nós conseguimos cobrir todas as regiões do Brasil, né? E chega uma hora que os resultados começam a se repetir, aí você não acha que eu já consegui contemplar, né, toda a representatividade. E aí, gente, além das perguntas do modelo teórico do autoconceito que a gente está usando, a gente tem umas perguntas iniciais que é para investigar comportamentos e traços idealizados. Por quê? Quando você vai responder qualquer questionário, qualquer escala, a sua concepção sobre aquilo influencia a sua resposta. Tá? Isso está na sua cabeça e é assim que você vai responder. Então, eu precisava saber qual que era a concepção de traço idealizado de autoconceito desses profissionais, para ver se batia com a minha. Eu tenho uma concepção, será que eles estão pensando igual a mim? Né? Então, a primeira pergunta da entrevista era, dado que o autoconceito profissional de pesquisadores em ensino refere-se à percepção desses pesquisadores sobre suas atuações na área, como você me descreveria uma pessoa com um alto autoconceito, com uma percepção positiva da sua atuação na área? Né? O que essa pessoa faz, que prática que ela mantém, que atitude ela tem frente aos desafios, como ela se comporta, como recebem críticas. Eu fiz essa pergunta, as pessoas divagaram sobre o que elas achavam, e depois eu perguntei o contrário. Né? E aí, a análise dessas questões, ela corrobora o que a gente esperava. Então, eu vou ter um vetor positivo no autoconceito. O autoconceito é coisa boa. Né? Então, é relevância na área, protagonismo, publicação, pesquisa de impacto e relevância social, tem noção da história da área, age com tranquilidade perante as críticas. Né? Agora, vamos ver o baixo autoconceito. Se excluem, não conhecem seu papel, ficam na zona de conforto, reproduzem lixo acadêmico, isso foi dito, inseguros, não aceitam críticas, isolados. E olha que interessante, vem da área dura. Isso foi dito 3 vezes.
né? Então, as pessoas já têm essa percepção de quem vem de outra área, e tudo isso a gente leva em conta. Dos 22 entrevistados, apenas um inverteu esse vetor. Para ele, uma pessoa com alto autoconceito é uma pessoa arrogante, e uma pessoa com baixo autoconceito é uma pessoa humilde. Mas, a partir da análise minuciosa, e no caso foi necessário, da entrevista dele, eu pude compreender que essa é uma peculiaridade da vivência dele, certo? E não, ou seja, então, nosso pensamento ele está correto de acordo com a nossa amostra, né? Tá. Aí, deixa eu só tomar um gole d'água. Aí, as respostas que foram dadas para as perguntas da concepção teórica, das 33 questões sobre o modelo teórico do autoconceito, a gente fez o seguinte: todo mundo que reconheceu alguma influência, a pergunta de você considera que sua aparência física tem alguma relação enquanto a sua atuação enquanto pesquisador na área? A maioria dos homens respondeu não. As mulheres responderam sim. Interessante, né? Todo mundo que respondeu sim foi para análise no Iramutec. E o Iramutec é um software de análise textual, né, que nos auxiliou, não fez tudo, né? Ele nos auxiliou a organizar esses dados. Nós fizemos uma análise de classificação hierárquica descendente, tá? Essa análise, ela segmenta o texto, eram 22 textos, né, 22 entrevistas, em segmentos de texto que vão pertencer a classes semânticas distintas. No caso, ele separou em 6, tá? Aí, é daí que vai surgir a minha faceta lá na frente. Então, a gente pega esse segmento de texto que o programa entrega para a gente e vai ler, né, para identificar sobre o que aquele grupo de texto está falando, né? Então, a gente denominou a classe 1 de atividades, a classe 2 de relações interpessoais, a 3 de ajustamento, a 4 de status, a 5 de características pessoais, a 6 de competência. Isso aqui é um resumo da denominação delas, tá? Da explicação. Por exemplo, a atividade é a percepção da pessoa sobre sua aptidão para realizar as tarefas inerentes à posição de pesquisador orientador na área. Relações interpessoais é a percepção da pessoa sobre o seu trabalho enquanto uma atividade social, que precisa de outras pessoas, né? Ajustamento é a percepção da pessoa sobre sua adequação às regras, às condições e às situações de trabalho a quais é submetida. Status, a percepção da pessoa sobre o seu prestígio na área, né? Características pessoais, percepção da pessoa sobre sua adequação fenotípica em termos de aparência, idade, gênero, identidade étnico-racial e sexualidade para com o trabalho que desenvolve no campo. Competência, percepção valorativa do indivíduo sobre suas habilidades e condutas no desenvolvimento das atividades, né? Então, essas são as classes que o programa Iramutec separou para a gente. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente teve que pegar a pergunta que deu origem ao segmento de texto e organizar elas nas classes, né? Então, isso aqui é a saída do programa. Só que essa palavra regras e essas palavras estados emocionais fui eu que coloquei. Por quê? Eu tinha que relacionar o que deu origem àquilo, né? Então, eu fiz leitura e identificação das perguntas referentes aos segmentos de textos. Eu também li, enquanto você entrevista, gente, você consegue perceber uma entrevista mais potencial que outra, uma pessoa talvez mais esclarecida que outra com relação ao que você está perguntando. Essas entrevistas, elas eram marcadas ali um asterisco nela, que depois elas serviram também para poder me dar referência sobre isso. E também eu tive que buscar por perguntas sem segmento de texto. Por quê? Voltando aqui, ó. O meu programa, a minha análise, ela resultou em 79,93% de aproveitamento. Qualquer análise de CHD no Iramutec, acima de 75% de aproveitamento do segmento de texto, ela é considerada uma análise válida, tá? Só que por isso que eu disse que ela me ajudou, né? Porque eu tive que procurar o que ela não fez para mim, mas tudo bem. Tá. Depois disso, a gente fez um quadro, eu tenho as classes e eu tenho as perguntas que deram origem aos segmentos de texto que estão naquela classe. Veja que a pergunta por predileção, que era o que você mais gosta na sua atuação enquanto pesquisador, eu tenho tanto na classe 1 quanto na classe 2. Eu tenho tanto sobre atividades quanto relações interpessoais. Por quê? Embora o estímulo tenha sido o mesmo, cada pessoa respondeu uma coisa, né? Beleza, então, a partir desse quadro, que eu vou criar os itens.
Chegamos na parte mais melindrosa de qualquer pesquisa que visa construir e validar a escala, que é construir item, tá? Eu trouxe aqui um checklist para mostrar para vocês algumas das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai construir item, tá? Eu marquei aqui 3 para a gente discutir. Criar um número maior de itens do que o previsto. Eu preciso ter sobra. Eu ainda vou testar isso, né? Vou ver se vai funcionar, então tem que ter mais. Avaliar os itens com cautela para ver se acha erro de sobreposição fatorial. O que é erro de sobreposição fatorial? Eu tenho as classes, certo? O item que está na classe 1 de atividades, ele não pode parecer com o item que está na classe 2. Eles têm que ser bem diferentes, né? Embora a gente já saiba e já espere que competência e atividades estão bem. Então, vai dar um trabalhinho maior para separar, tá? Porque é o valor ativo sobre o que você faz. Mas a gente está tentando. Beleza. Eu também tenho que, aí eu já falei, né, criar itens pensando exatamente no fator que eles se encaixam, por isso que eu fiz aquele quadro, né, para fazer certinho. E criar itens fáceis, médios e difíceis. Isso é difícil. Por quê? Se fosse uma prova de química, de física, a gente saberia, né? A questão fácil, a questão média, a questão difícil. Mas aqui a gente está falando de endossamento de traço. Por exemplo, a escala é a escala tipo Likert, que é de concordar fortemente ou discordar fortemente, né? Então, pensa assim, eu tenho um item assim, o meu emprego é o melhor emprego do mundo. E eu tenho um item, o meu emprego não é tão ruim. Veja que para concordar fortemente com a primeira, nossa, mas eu tenho que amar muito o meu emprego, hein? Eu tenho que gostar demais. O outro eu posso concordar fortemente com ele, né? Então, eu tenho que tentar criar itens que vão ter essa gradação, para evitar o que a gente chama de efeito chão e efeito teto na análise, que é todo mundo ficar igual. Aí eu não separo as pessoas, eu quero separar pessoas. Beleza. Vamos para a construção dos itens. Aqui eu tenho as categorias do autoconceito, né? Eu tenho itens grafados em negrito, são os itens que a pessoa precisa ter mais do traço para concordar fortemente. São meus itens difíceis, tá bom? Eu tenho itens em vermelho, que são itens invertidos. Quem concorda fortemente tem menos do traço. E eu tenho itens normais. Construir item é muito difícil. Por quê? Eu não posso fadigar o meu sujeito. Eu não posso fazer itens começando todos do mesmo jeito. Então, assim, e pensar para a amostra que eu estou construindo também. Tudo. Por exemplo, aparência física, aqui a gente está olhando a classe de ajustamento, tá? Que é o ajustamento da pessoa às regras e às condições de trabalho que a gente tem enquanto pesquisador da área de ensino. Aparência física. Eu me preocupo em escolher roupas apropriadas para ir aos eventos científicos. Né? Então, eu tenho essa preocupação. A pessoa vai concordar fortemente ou não, né? E eu tenho visto-me de forma adequada no ambiente de trabalho. Uma pessoa que leva isso de uma forma mais leve, né? Aí eu tenho, tá vendo? Todos aqueles que a gente fez aqui, né? Aqui o ajustamento está aqui a classe 3, eu tenho as perguntas aqui construídas. Vejam que sempre mais 2 ou 3 ou 4, né? Para aquela categoria. O que me inspirava aqui para saber, por exemplo, dentro de estados emocionais, o que tem? A entrevista. Né? Então, voltava na entrevista para ver exatamente o que as pessoas disseram e também o traço idealizado que as pessoas tinham sobre aqueles pesquisadores naquela seara. Mesma coisa para características pessoais. Tem isso para todas, tá, gente? Aparência física, né? Filosofia de vida, questões existenciais e tudo. Nós construímos 103 itens, tá? Esses 103 itens, eles estão passando, terminei a análise semana passada, da validação semântica por juízes. O que é isso? Eu mandei um formulário com 103 itens para os juízes, com a descrição de cada classe. O que é cada classe? E eu perguntava, para você, esse item, em minhas atividades de pesquisa, disponho de parcerias muito boas? Ele é de atividade, de relações interpessoais, de ajustamento, de status, de características pessoais, de competência. Para ver quanto eu estou conseguindo separar semanticamente esses itens. Como eu já disse, eu estou tendo sobreposição entre competência e atividades. Então, o que eu tenho que fazer agora nessa etapa da pesquisa? Eu tenho que revisitar esses itens e tentar semanticamente separá-los mais. Né? Pode ser que lá na frente essas facetas, isso não se torne 2 facetas do autoconceito. Elas sejam extremamente correlacionadas, elas se fundem, mas só a análise fatorial, que é a próxima etapa da pesquisa, vai me dizer isso. Então, agora, a gente está na fase, a gente conseguiu. Está finalizando o instrumento piloto. Esse instrumento piloto ele vai ser aplicado numa escala, né, tipo Likert aqui, para os pesquisadores da área. Né? A gente vai pegar esses dados e eu preciso de pelo menos
De acordo com a literatura, 600 pessoas respondendo, porque eu tenho 6 classes, tá? É 100 por classe. Depois disso, a gente vai fazer análise fatorial da escala, que é para ver como que os itens se agrupam, tá? E aí eu tenho 2 tipos de análise fatorial. Eu tenho a análise fatorial exploratória e confirmatória, tá? Como eu tenho uma teoria subjacente lá, o modelo do autoconceito, e toda uma pesquisa empírica que eu fiz, que eu entrevistei 22 pesquisadores da área, eu vou testar a confirmatória para ver se esse modelo se sustenta. Como eu também estou preocupada com o que a gente chama de reprodutibilidade da escala, que é o fato dela se manter em estudos futuros, e aí ela ter uma coisa que chama validade de construto. Gente, só abrindo um parênteses, para construir uma validade de construto numa escala, ela leva muitas pesquisas, tá? Isso, se alguém aplicar dali a pouco a escala da minha escala daqui a 1 ano, 2 anos, e ela mudar, isso é normal, tá? Em psicologia, as escalas elas foram construídas ao longo de décadas. Tá. Eu vou também fazer a análise exploratória, embora eu tenha a teoria subjacente à pesquisa empírica, por quê? A análise exploratória talvez me dê ajustes melhores. Isso eu não sei ainda, é só a pesquisa empírica que vai me dar. No final, o que a gente vai ter? A gente vai ter, daqui a 3 meses, uma escala de autoconceito profissional de pesquisadores em ensino validada. Muito provavelmente, ela não vai ter 103 itens, porque eu não preciso de 103 itens para mensurar esse traço. Ela vai ter uns 60, né? Mas a gente tem que se precaver, eu preciso de muitos para poder dar a largada. Essa escala, quando a gente tiver ela, a gente vai poder inserir um novo aporte teórico para ajudar a gente a entender a área. Essa área, lembra da área lá, tão complexa, cheia de gente diferente, etc. Agora eu vou poder usar um construto que diz sobre umas peculiaridades do sujeito para tentar interpretar e entender as posições que ele assume na área. Para além disso, essa escala ela também pode ser adaptada para outras áreas, por exemplo, para educação, para física, para química, né? Se tivesse uma escala, eu teria adaptado, né? Teria feito outro estudo, não precisava começar do zero, certo? Então, basicamente essa pesquisa que a gente está desenvolvendo. Estamos na etapa final, né? A gente tem 3 meses para concluir. E é isso. Obrigada, essas são as referências. Viviane, muito. Está me ouvindo? Sim, né? É extremamente interessante o trabalho. Eu já fiquei curiosa, queria ver todas essas 100 e tantas questões, já começar a responder, né? Mas a gente tem um espaço, até você foi muito rápida, para conversar, para discutir, para perguntar. Então, quem quiser já pode se inscrever. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Vamos lá. Oi, eu fiquei com algumas dúvidas. Esse número de 22 pessoas que você entrevistou é com referência àqueles 4.000 que você falou no início, ou não? Sim, é da população. Tá, e aí o número que você falou depois, que acho que era de 600 pessoas, era com relação ao quê? Ah, tá. É assim, a etapa, a gente fez a entrevista para descobrir como que isso se vinculava, né? Para construir os itens. Os itens vão virar uma escala. Uma escala que é um monte de afirmativas que eu vou perguntar para a pessoa se ela concorda, discorda, neutro, concorda fortemente, discorda fortemente. Essa etapa da pesquisa, que é a validação da escala, eu preciso de, no mínimo, 600 pessoas respondendo. Ah, tá. Porque eu fiquei na dúvida justamente da representatividade dos dados, porque você falou que eram cerca de 4.000 pessoas. E aí, sendo 22, seria 0,55% do total. E aí eu fiquei na dúvida disso, de como vocês estavam considerando que as respostas seriam representativas do espaço amostral. Mas então esses 600 que vão ser para isso. Vamos lá. A gente tem um conjunto, e isso é interessante sua pergunta, porque a gente está fazendo a escala para um grupo muito específico de pessoas. Essas pessoas, elas compartilham características muito únicas daquele grupo. Porque, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma escala para a população em geral, esse 0,5% não seria nada, né?
Mas eu estou fazendo uma escala para um grupo muito restrito de pessoas, que compartilham muitas coisas, certo? Então, a gente foi, a tentativa inicial era talvez entrevistar um pouco mais, mas chegou um ponto que a gente foi vendo que não tinha mais alteração nas respostas. Porque o grupo ele é tão. Ele é heterogêneo, claro. Aí você vai ver separação de gênero, você vai ver separação por sexualidade, um pouco de separação por regionalidade também, e por tipo de programa. Mas esgotou isso, era a mesma coisa. Sabe? Então, assim, a gente foi tendo esse cuidado de olhar assim, entrevistamos mulheres, entrevistamos mulheres que são mães, entrevistamos. A gente foi fazendo meio que um checklist para ver se a gente tinha esse coletivo. E também muito da pergunta sobre o traço idealizado. Também é uma coisa que ajuda a gente muito a entender sobre a dimensão. Então, como é um grupo profissional, poucos pesquisadores são suficientes. A escala de autoconceito no trabalho entrevistou 6 profissionais, porque era uma coisa muito específica. A sua pergunta é super relevante, mas por essa característica eu não precisei de entrevistar mais pessoas, entendeu? Foi suficiente. Agora, quando eu vou ter os 103 itens, e aí vou fazer uma análise estatística para poder fazer essa validação, as análises estatísticas elas só funcionam se eu tiver um N grande. Se eu tiver um número grande de respondentes, para eu poder conseguir observar padrão. Eu preciso observar padrão nas respostas. Então, aí, a gente vai com tudo. A gente vai tentar muita gente responder nessa escala para poder realmente ter um dado mais robusto. Entendi. E só mais uma coisa. Quando você fez você estava falando de autoconceito ou baixo autoconceito. Eu fiquei na dúvida se autoconceito por si só, ele implica em é só em um autoconhecimento ou se ele já implica em uma visão positiva ou negativa? Porque quando falou de autoconceito, deu a entender que era uma coisa estritamente positiva e o baixo negativo. Então, o autoconceito, no caso, não é só você ter uma percepção própria. É a percepção que você tem de você. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Certo? Aí, um construto muito parecido que se relaciona com autoconceito é a autoestima. Né? Aí você pode pensar assim, tem gente que tem alta autoestima, tem gente que tem baixa autoestima, né? E é o valor pessoal que a pessoa tem. Tem escalas que separam a autoestima de autoconceito. Eu trabalho com as escalas que integram, porque o que você é depende de como que você valora o que você é. Né? Até lá no modelo do integrativo que eu apresentei, tem uma categoria que é o valor do self. Então, como que eu me valoro, né? Então, é nessa perspectiva. Então, o autoconceito é o conceito... Você lembra lá do self? O self é tudo que você tem, pode chamar de seu, tananã. Quando eu te pergunto sobre você, sobre o seu self, o que você me dá é o seu auto-self, é o seu autoconceito. Né? Então, o self, ele não é acessível à investigação empírica. O autoconceito é. Eu nunca vou saber o seu self. Eu vou saber o que você imagina que ele seja. Autoconceito não tem pretensão de verdade. A gente não tem disputa de verdade. Porque é o que a pessoa imagina. Porque o que direciona a pessoa é o que ela imagina sobre ela. Se ela acha que ela é muito boa e que ela vai lá e que ela vai conseguir fazer as coisas, ela vai. Né? E se ela for reprovada, ela pode pensar assim, não, é porque esse concurso era roubado. Já ouviu alguém dizer isso? Aí a pessoa tem uma autoestima muito boa, né? Isso não está abalando ela. Né? Então, é nesse sentido, sabe? Obrigado. Muito interessante tuas questões. Eu fiquei pensando, Vivi, que tem aí vários conceitos, né? E você tem que fazer a separação. Porque, por exemplo, se a gente falar de autoimagem, né? Autoeficácia. E você mencionou outro agora. Autoestima. Tá? Então, se você separa eles, porque o self não tem como chegar, realmente. Estamos em um território de iceberg, digamos assim. Então, o que a Viviane está tentando, que eu percebi caracterizar, é a pontinha externa que sai do oceano. Só que aí, essa divisão de eu sou capaz de fazer bem as coisas que eu tenho que fazer, que seria autoeficácia, ou qual que é a imagem que tenho de mim. Por isso, a minha pergunta seria, nesse primeiro movimento inicial, em que você está com cento e tantas questões, será que caberia, só uma pergunta, separar esses 3 conceitos
que te dariam uma clareza melhor? Autoimagem, autoeficácia e autoestima? Olha, se a gente fizesse essa separação, a autoestima, a autoeficácia é um conceito do Bandura, né, bem trabalhado na psicologia social, e ele é simples. Ele dá conta de muita coisa, né, justamente por ser simples. É tipo um autoconceito acadêmico. No meu doutorado, eu trabalhei com autoconceito em química. Um autoconceito acadêmico, uma escala redondinha que a gente fazia correlações. Quando a gente vai para o autoconceito no trabalho, a gente considera que todas essas coisas que você disse estão interligadas. Então, a minha autoimagem, a minha autoestima e a minha autoeficácia vão se englobar no meu autoconceito. E aí, é a medida do separar não me ajudaria muito. Porque a psicologia vai me dizer que o combo autoconceito, que você bem observou, é um todo, ele, como combo, consegue me dar informações, sabe? E a gente está lidando com artefatos bem complexos, né, da pessoa. Então, eu não vejo como que, por exemplo, a mesma coisa da autoeficácia caberia lá, por exemplo, no autoconceito no trabalho, porque é a tarefa que executa, né? Eu te perguntei. Então, assim, eu acho que não ajuda a gente muito, sabe? Porque a gente está na inter-relação entre essas coisas, que vai dar um resultado, digamos, né, do sujeito. Na verdade, é mais uma provocação, porque a gente tenta pensar de maneira sistêmica, né, e não refragmentar o sujeito de novo. Né? Mas já está lá a Marilena querendo separar o sujeito, picotar ele. Mas, na verdade, é para saber. O trabalho é super interessante e a pergunta se é mais geral. Qual que é a contribuição que essa tua pesquisa terá para a nossa área? Porque você fez esses comentários no final, eu achei extremamente interessante. Mas, primeiro, que chegue até esses pesquisadores, que chegue até nós, futuros pesquisadores, mestrandos, doutorandos, e qual que é realmente o impacto que tem para a área esse conhecimento. A gente pode pensar que, por exemplo, quando a gente fala em escala, tem muita gente que associa direto a uma métrica, né? Porque a gente vai ter um número, tá, gente? A gente vai ter um número em cada uma dessas facetas, tá? Mas, para além do número em si, o número possibilita muita coisa também. O número possibilita fazer correlação, fazer análise estatística e etc. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, só nas facetas, que a gente tem essas 6 por enquanto, vamos ver se elas vão se sustentar, se vão virar 5. Isso me ajuda, inclusive, além do que eu já disse, de entender um pouco a área, ajuda a gente na formação de pesquisadores para a área. Né? Eu tenho um laboratório de pesquisa lá na UFBA, né, que é o LAMPMEC, e eu e outras 2 líderes, nós somos 3 lá no laboratório, a gente faz pesquisa sobre a formação de pesquisador em ensino. E a gente acredita, essa pesquisa, inclusive, ela está no escopo maior que a gente tem lá, que a gente está investigando, né, que é o autoconceito. Então, eu saber o que é relevante para um pesquisador ter na área de ensino, me direciona à formação desse outro pesquisador, né? Inclusive para ajudar. Por exemplo, se eu vejo que, olha, quem é da área dura, vamos supor, foi dito, né, gente, ali 3 divide 22, disseram, quem é da área dura tem autoconceito menor. Foi dito, né? A gente vai testar e vamos descobrir se é ou não é verdade, né? Eu ouvi na entrevista, por exemplo, também, que pesquisadores de institutos federais, eles não consideram que eles fazem muita pesquisa. Alguns institutos federais, sabe? A pesquisa é lá na universidade. Tudo. Isso, inclusive, nos ajuda a direcionar fomento para a formação desses pesquisadores, né? E desmistificar muita coisa também sobre o fazer da pesquisa. Então, assim, eu acho que a escala ela ajuda nesse sentido de informar e ajudar um pouco também a entender a área, que é essa área plural, mas também para a gente pensar nos nossos cursos de formação, mestrado e doutorado. Né? Para que mundo a gente está preparando esse profissional? Né? O que ele tem que ter para ter sucesso, né, enquanto um futuro pesquisador da área de ensino? Então, eu acho que isso também é uma forma de ajudar. Não, me parece excelente. Só vou parar de falar e continuar conversando, mas vou passar a palavra. Carlos? Tá. E uma questão, enquanto vou subindo as escadas devagar, que são altas, eu acho que essa questão é tremendamente importante, porque a gente sempre se pergunta, quem forma os formadores?
não é? Essa é a questão mais importante, porque formar os licenciados físicos, químicos, biólogos, tudo bem, mas quem que está formando eles? Esse é um problema sério na universidade. E quem forma os futuros pesquisadores é uma questão que eu acho que tua pesquisa vai apontar para esse caminho, que ser, talvez não seja para nós, que já estamos de saída, mas para vocês que estão chegando aí para repensar esse caminho de pesquisa, de formação. Gente, tem café e pão de queijo, tá? Boa tarde. Primeiro, obrigado, né, pela apresentação. Peço desculpas que eu cheguei um pouquinho depois. Assistindo sua apresentação, enfim, é a primeira vez também que eu entro em contato com esse universo, né, esses conceitos, altos conceitos, mas eu tive essa impressão dessa coisa muito viva, né, essa certa flexibilidade mesmo, né, igual você fala que a ideia não é pegar uma verdade, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a sua pesquisa ela está temporalmente localizada também, né, porque toda pesquisa está temporalmente localizada. E aí a questão que eu fiquei pensando foi muito relacionada a isso, né, que esses autoconceitos, às vezes, eles, a depender desse tempo em que essa pesquisa é feita, eles podem mudar muito, né? Acho que a gente viu isso acontecendo de uma forma muito grave, assim, na pandemia, né? Que, de repente, a nossa realidade se transforma e aí a gente é obrigado a repensar uma série de coisas, a viver uma série de coisas, tal. Então, minha pergunta é mais nesse sentido de... Primeiro, né, se tem algum método para lidar com essa questão da temporalidade, de talvez refazer a pesquisa com os mesmos personagens, para ver o que muda, né, e tal. E a segunda é para lidar com essa coisa do contexto mesmo, assim, né, de, beleza, está sendo analisada a questão do autoconceito em relação ao trabalho. Mas em que situação de trabalho esse personagem se encontra? Ele é um professor em probatório? Ele é um professor efetivo? Ele é um professor aposentado? Porque talvez isso mude essa autopercepção, assim, né? Não sei. Mas, enfim, só isso mesmo. Sua pergunta é ótima e completamente pertinente. Vamos lá. Para acompanhar, a gente ainda vai abusar um pouquinho mais dos nossos 600 respondentes da escala, porque não tem só as 103 questões em formato LITC. A gente ainda vai perguntar mais um pouquinho. Por exemplo, eu quero saber há quanto tempo a pessoa está vinculada no programa de pós-graduação. Aí eu vou conseguir analisar, por exemplo, se existe correlação entre tempo de programa e autoconceito. E se existe, em qual faceta está, né? Ou seja, o que evolui com o tempo. Né? Eu também vou perguntar se a pessoa trabalha em universidade, onde ela trabalha, né? Qual estado ela está. Né? Então, no momento, nós estamos com 10 questões, eu estou tentando enxugar, porque você quer perguntar muito, né? Mas também não pode abusar da pessoa. Mas, por exemplo, estou perguntando sobre parentalidade. Né? Você é pai, seus filhos moram com você. Né? O Jordano deu uma ideia muito interessante de perguntar sobre a ancestralidade acadêmica. Se a pessoa tem pais, né, e que atuam no meio acadêmico. Então, tudo isso a gente vai correlacionar. E aí, por exemplo, vamos supor que a gente encontre que o autoconceito ele amadureça, digamos assim, amadureça e melhore. Essa autoconfiança da pessoa exercendo o cargo de pesquisador, o que acontece na maioria dos empregos? Né? Ela sobe, depois ela estagna. Né? Obrigada. E ela estagna. Eu posso ter também o que a gente chama de estudo longitudinal, que é acompanhar essa pessoa. Né? Ingressei num programa de pós-graduação. Beleza. Por favor, responda aqui a nossa escala de autoconceito. Né? A única coisa que a gente não pode fazer com essa escala, e é bom deixar marcado, é usar ela clinicamente. Porque ela não é uma escala formulada por psicólogos. Tirando isso, gente, né, e eu também não posso usar para admitir. Tipo assim, você quer orientar nesse programa, então faça a escala de autoconceito. Se você for reprovado, você não entra. Né? Não posso fazer isso. Né? Tirando essas duas coisas, eu posso usar isso para acompanhar, inclusive, a trajetória de pesquisador na área de ensino de vários pesquisadores. Certo? Então, é nesse sentido. Obrigada pelo café.
Alô, aí sim. Eu sou o professor Marcelo Jordão, acho que vários já me conhecem aqui, né? Primeiro eu queria dizer que a Viviane foi muito gentil em me colocar como coautor lá no primeiro slide. Eu estou só numa função de que a gente costuma chamar de supervisão, que é uma palavra meio estranha, né? Meio difícil até para quem trabalha com estágio, né? Supervisão de estágio, mas no pós-doutorado a gente não orienta, né? A gente recebe um pesquisador, evidentemente, que já é doutor, né? Doutora, e aprende com ela. E eu estou aprendendo muitíssimo com Viviane, que eu conheci numa banca de doutorado, não é isso? E com a Amanda Amantes, que é uma colega da UFBA, que a orientou. E o grupo LAMPMEC, ele é um grupo que trabalha com pesquisas quali e quantitativas, né? E talvez uma parte das questões que forem endereçadas remetam a a compreensão, né? Porque a gente tem um caso mesmo de uma pesquisa que é difícil você dizer que ela é quantitativa ou qualitativa, né? Na verdade, eu acho que ela mostra que para você estabelecer correlações e, eventualmente, a gente não sabe se alguém vai aplicar esse questionário para ingresso, não é? Pode ser feito até de maneira disfarçada, perguntas que uma banca faz, não é, a partir de um instrumento como esse, né? Ou seja, o uso que se faz de uma pesquisa ele pode ser muito variado e começa. É interessante observar que ele começa com uma teoria. Eu acho que isso é muito importante de ver, que no fundo me identifico ali, né, eu identifico como sendo um estudo, uma revisão, né, de literatura muito bem feita, né, por um psicólogo, e já faz um tempo que ele fez isso, né, revisando uma série de outros estudiosos que estudaram esse conceito de autoconceito, e vai chegar na ponta a um respondente, né, que o universo presumido são os 4.000 pesquisadores, né, que atuam nos programas, mas que tem, então, uma diversidade muito grande, né? Eu acho que uma hipótese que a gente já tinha sobre mestrado profissional e mestrado acadêmico, e agora com doutorado profissional, né, também, disputando com o doutorado acadêmico, a gente vai poder inferir vários aspectos. Então, eu fiz esse comentário, Viviane, para, eventualmente, você se inspirar e falar um pouco sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa dentro das limitações. Vocês devem ter percebido que ela arfou bastante, né, durante a apresentação. A Viviane está com dengue. E ainda bem que não passa, né? Não é contagiosa, a menos que haja mosquitos aqui que... eventualmente, mas eu acho que leva um tempo, né, para a fêmea. Eu não conheço o ciclo, né, da dengue, mas não vai passar, gente. Dengue é só por picada. Mas, Viviane, se você se sentir à vontade para falar um pouquinho sobre essas demarcações qual e quant. Ótimo, obrigada. Então, como o Marcelo falou, eu sou lá do Laboratório de Metodologia e Pesquisa Mista em Ensino de Ciências, que a gente chama de LAMPMEC. Então, essa pesquisa aqui, eu classifico ela como uma pesquisa mista. Por quê? Ela é uma pesquisa que tem fases. A fase inicial dela, ali da entrevista e da análise da entrevista, embora a gente utilize um programa que usa uma análise estatística para poder separar as classes, a análise é muito qualitativa. Eu vou ler o segmento de texto e vou falar qual que é a qualidade deste segmento de texto, né, para poder nomeá-lo. Quando chega na fase de validação da escala, que eu vou usar a análise fatorial, aí eu vou fazer o que a gente chama de teste de hipótese, né, na análise fatorial. Então, aí eu tenho uma análise que a gente chama de qual e quant. Nós, do laboratório LAMPMEC, nós consideramos que, na nossa área, a gente não tem pesquisa quantitativa. Tá? Por quê? Porque sempre que eu faço uma análise quantitativa, ela só vai ser interpretável se eu olhar para a qualidade dela, para o que ela significa. Então, para mim, essa pesquisa aqui é quali-quantitativa e quantitativa. Certo? Desculpa, qualitativa e quali-quantitativa. Então, a gente chama de mista. Tá? Então, quali-quant, para a gente, não é misto. Tá? Quali-quant seria o quantitativo que a gente usa. Tá?
E essa é a única forma, gente, durante muito tempo na área, a gente teve as questões. Primeiro, só valia as pesquisas quali-quantitativas, só essas que tinham valor, tinha que provar, né? Depois, é sempre o 8 ou 80, né? Depois foi tudo para a área do qualitativo. A gente tem que estudar a especificidade do fenômeno da sala de aula, a especificidade do professor, a história do professor. Eu acho que tem também, eu não acho que está errado. Só que algumas coisas a gente só consegue mesclando as duas coisas. Então, quando eu tenho essa escala, que não vai ter 103 itens, né? Vai ter uns 60, 70, com ela é como se eu conseguisse entrevistar 600 pessoas. Porque eu consegui transformar, espero conseguir, viu, gente? Torçam por mim. Transformar o que me foi dito na entrevista, né? Ver as relações que aquilo tem e transformar aquilo num item que faça sentido para aquela população. E aí, quando eu tenho essa materialização desse instrumento, é como se eu expandisse a perspectiva qualitativa. Eu consigo avaliar. Na minha entrevista, gente, eu sei, na minha cabeça, eu sei o autoconceito de todo mundo que eu entrevistei. Eu não tenho como provar, porque eu não tenho medida para poder dar para ninguém. Mas entrevistando a pessoa, você sabe, né? Só que eu não tenho como entrevistar a área inteira. Né? Então, essa articulação, hoje o que a gente tem? A gente está tentando com que a qualitativo e quali-quant façam as pazes, tá? Para que a gente possa caminhar e avançar a área. Por quê? Eu preciso de pesquisa qualitativa, eu preciso entender a especificidade do professor. Por exemplo, eu trabalho com a análise do discurso. Tá? Só que, assim, eu não consigo analisar o discurso de todos os professores de uma rede. É impossível fazer isso. Ainda mais que tem inferência do pesquisador. Não dá para você nem montar um grupo para poder fazer isso. Mas eu posso pegar características de professores-chave e testar se essas características estão no grupo como um todo. Então, essa jogada, que uma hora eu estou no específico, uma hora eu estou no geral, elas são muito potentes para informar a área. Então, assim, particularmente, né, o meu mestrado eu aprendi análise do discurso, o meu doutorado eu aprendi quali-quant, e hoje eu tento integrar essas coisas em desenhos metodológicos mistos, para poder fazer essas etapas. Eu considero que, em pesquisas até de doutorado, é um pouco complicado fazer isso, porque é muita coisa para a pessoa se aprimorar para conseguir fazer toda essa articulação. Né? Mas a gente tem, por exemplo, no nosso grupo, desenhos de pesquisa em que um pesquisador faz a parte qualitativa e que dessa parte qualitativa saem informações para uma parte que vai ser quali-quant, e assim a gente constrói um desenho metodológico. Tá? Então, assim, na nossa área, acho que se eu perguntar aqui, alguém faz pesquisa que não é qualitativa aqui? Então, a nossa área está no momento em que o quali-quant está um pouco em baixa, né? Podemos perceber que não está tendo muito prestígio, né? Já foi um tempo que teve prestígio. E a gente sente isso nos eventos, porque às vezes os trabalhos dos nossos orientandos são rejeitados. Porque você vê que às vezes o parecerista que olhou aquilo não domina aqueles referenciais e a gente vai e recorre, porque é uma coisa bem específica, como você bem diz, é a primeira vez que eu estou vendo essas coisas que você está falando aí. Né? Então, é uma parte que a gente está resgatando. E aí, isso muito da que foi minha orientadora de doutorado, a Amanda Amantes, e o nosso laboratório, a gente busca estar sempre nessa articulação desse quali-quantitativo, nessas pesquisas mistas, porque a gente considera que assim a gente consegue, né, avançar mais na área. Claro, a pesquisa quali-quant, ela gasta um investimento muito grande em estatística. Isso. Então, é até uma coisa difícil, às vezes, a gente dividir para os nossos estudantes, porque não há tanta coisa para aprender no mestrado, no doutorado, né, gente? É o referencial teórico, é o metodológico. E, assim, as pessoas que são da área dura, elas são felizes, porque a maioria delas tem uma teoria, a gente tem um monte, a gente tem que aprender várias coisas, né? A gente até publicou um artigo que saiu esse ano falando da complexidade que é formar um pesquisador em ensino, porque a gente faz articulação com muitos campos. Né? Eu estou articulando aqui com a psicologia, tem antropologia, tem educação, tem a nossa própria matéria. Eu trabalho com ensino de química, com ensino de física, com ensino de biologia, então é muito pesado. Né? Mas, assim, é um investimento que a gente considera que vale muito a pena e que tem sido muito facilitado agora, gente, pelos novos softwares.
depois de poucos anos, né, para cá, a gente teve um avanço, e agora com inteligência artificial, então, nem sei como é que isso vai ficar. Mas antes da inteligência artificial, a gente já começou a ter programas gratuitos que fazem análises muito confiáveis e que são mais fáceis. Porque eu não sei se vocês conhecem o R, que é um programa famoso de análise estatística, mas o R, ele é meio Python, né? Você tem que botar código nele, e aí só quem mexe com DOS, então a gente gasta um bom tempo aprendendo. Hoje não, hoje a gente já tem o Jamov, o JASP, o Factor, que são programas gratuitos, de software aberto, e que tem interface tipo Windows, sabe? Aquela delícia que você clica assim e vai fazer, né? Uma maravilha, né? E aí fica só estudar a parte da estatística, mas você não precisa estudar o código, né? Porque quem nunca morreu de raiva no R, eu lembro uma vez, perto de defender, não conseguia fazer eu tinha esquecido de botar um ponto, gente. Foi um dia inteiro e eu perdi porque eu tinha esquecido de botar um ponto no R, né? E isso muda o código todo. Então, isso é uma coisa que tem ajudado muito a gente até a superar essa parte, né? De, nossa, eu tenho tanta coisa para aprender, ainda vou aprender R, não vai dar tempo, eu tenho 4 anos para terminar o doutorado e tudo. Então, isso foi facilitado. O próprio pessoal lá do LAPEC, aqui, né, o Laboratório do Jordão, está usando a inteligência artificial para ajudar a construir código, né? Que vocês estavam fazendo na reunião passada. Então, já é um uso, eu não vou construir sozinho, ele vai me ajudando e eu vou modelando. Então, é um incentivo para a gente poder superar isso, porque eu acho que tem a barreira de preconceito de quem não conhece, mas essa é só um pouquinho de informação em boa vontade para a gente superar, porque eu já ouvi muito dizer, por exemplo, assim, você vai aplicar um teste. Gente, mas nunca é um teste. O teste, primeiro que a gente nunca aplica teste antes e teste depois, tá? São sempre testes. Tem até teste de retenção 2 meses depois para ver o que a pessoa realmente aprendeu. E existe toda uma metodologia que a pessoa passa quase que o doutorado inteiro construindo o bendito teste. E a gente também considera que você aprende enquanto você faz o teste. Então, tudo isso é considerado, né? Então, assim, às vezes é um pouco de entender como que funciona. E eu falo até por eu mesma, gente, porque eu me graduei, me formei no mestrado em análise quantitativa. E eu olhava, qualitativa, de análise do discurso. E eu olhava para o quantitativo e falava, esse povo faz teste, assim, gente. Aí eu fui lá fazer o teste, eu fui aprender a fazer o teste, foram 4 anos, né? Para poder estudar isso e entender a robustez que é feita. Todo mundo aceita, pelo menos, os resultados do Enem, não aceita? O Enem é analisado com teoria de resposta ao item, que é a análise estatística, tá? Que é uma análise que a gente usa em pesquisa quando a gente está analisando isso. Tá? Para formular os modelos aqui, porque eu vou tirar uma medida, eu falei que eu vou fazer até análise fatorial para ter escala, mas é lógico que o dado já vai estar lá, eu vou fazer uma medida, não vou fazer nesses 3 meses que me faltam, porque eu não consigo. Essa medida ela é feita em teoria de resposta ao item, que eu elaboro o modelo e tudo. Então, isso tudo a gente usa em várias coisas na nossa sociedade. Acho que a gente, como pesquisador, tem que entender, pelo menos como funciona, sabe? Que existe e como funciona, porque é muito potencial para a gente fazer esses desenhos mais amplos de pesquisa que vão conseguir alavancar alguma coisa, produzir algum novo conhecimento que a área ainda não tenha. É isso. Viviane, eu fiquei espantada. Não, estou muito feliz de você estar aqui, mas eu falei para o Marcelo, poderíamos ter mudado a data. Né? Imagina, com dengue, eu vi ela com dificuldade de respirar e ela não desmarcou. Mas, claro, eu te agradeço muito, muito. O Marcelo falou comigo hoje de manhã, mas o meu traço mais forte de personalidade é conscienciosidade. Acho que isso está no teu teste. Se eu marcar uma coisa, eu acho que assim, só se eu tiver muito mal para eu não vir. Aí eu conversei aqui hoje de manhã e falei, olha, eu estou fadigada e lenta. Então, me aceitem fadigada e lenta que eu consigo fazer. Mas como ela não falou nada, eu vi ela, gente, vou tomar água. Ela tinha dificuldade de respirar. Falei, até pensei, será que está nervosa? Estou te falando. Falei, não, ela é uma pesquisadora, mas bom, de qualquer jeito, agradeço muito que você veio. Mas acho que é interessante toda essa discussão. Eu acho que para quem está no mestrado, tem pouca gente no doutorado aqui, né? A maioria está no doutorado, mas a maioria está no mestrado. Eu acho que esse seminário, principalmente hoje, o seminário da Viviane, e mesmo a fala do colega Marcelo, é interessante porque é fascinante. Quer dizer, não é só produzir desculpa a redundância, um produto que vai ficar guardado lá na biblioteca e você vai ter um título de mestre. Eu acho que realmente essa é a grande diferença do mestrado acadêmico e do profissional, que se você quer
pensar em coisas novas, contribuir com uma área, com uma determinada problemática. Eu acho que isso é interessante nos seminários. Você perceber, e o exemplo é incrível mesmo com dengue, ela vem falar das ideias, da proposta, da pesquisa dela. Né? Obrigada, Viviane, eu acho que isso é muito interessante. Mais alguém quer fazer um comentário? Eu queria fazer 2 perguntas. Na sua apresentação, ao longo dela, você foi trazendo algumas dificuldades que você encontrou e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha mais complicado ou difícil dentro da pesquisa que você está realizando. E a segunda coisa que eu queria perguntar é em relação à sobrinha que você falou. O que vai ser feito com essa sobrinha? Pode ser feito alguma coisa com esses dados que você, de certa forma, coletou, mas que, de alguma forma, eles vão ficar ali meio que sobrando a mais? Pode ser feito alguma coisa com isso? Você se refere ao segmento de texto, que foi 79%? O Não, aproveitamento me do programa? refiro aos 103 itens. Os itens que vão ser descartados? Isso. Tá, vou começar por aí, então. A outra pergunta é fácil. O mais difícil é construir o item. Porque você se prepara, você lê a teoria, você entrevista as pessoas, você pensa, aí você já começa a pensar nos itens, sai freneticamente anotando para você não esquecê-los, e você separa em classe e tudo, mas é muito difícil. Por quê? Por exemplo, eu tenho que construir itens fáceis, médios e difíceis. E aí eu tenho que evitar, por exemplo, colocar um sempre lá na minha frase. Porque concordo fortemente com um sempre, isso vai gerar confusão. Né? Então, assim, a gente está nessa fase do refino. Então, assim, a construção é assim, eu penso e escrevo, depois eu arrumo, né? Pelo menos a ideia já está lá. E aí a gente vai olhando, sabe? Eu até estava passando na última reunião, a última eu faltei, né? Porque eu estava com dengue, mas na anterior, com o Marcelo, eu estava pedindo ajuda dele de termos, né? Ele, não, esse certo aqui não está bom, Viviane, vamos adequar esse certo e tudo. E a gente... porque é muito meticuloso, sabe? O manual de instrução de itens, eu não trouxe tudo, eu trouxe só o checklist. Ele vai dizer, por exemplo, que você tem que ter itens diretos. Então, um item assim, esse item é ótimo, é um item de prestígio, eu sou uma referência na minha linha de pesquisa. Aí eu falo, nossa, você tem que concordar fortemente aí, tem que ter uma noção de prestígio maravilhosa, né? Esse é um item simples, porque é um item direto. Tem itens que eles vão relacionar, tipo assim, me sinto bem ao fazer isso. O manual básico do Pasquale, que ensina sobre elaboração de itens, ele vai dizer que esse é um item ruim. Por quê? É como se fosse um item assim, deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Eu não gosto de falar em público porque eu tenho medo das pessoas rirem de mim. Esse é um item complicado. Por quê? Eu posso não gostar de falar em público por 200 motivos. E como é que eu marco, sendo que, não, mas para eu concordar tem que ser porque eu tenho medo que as pessoas riam de mim. Tá. Aí essa é a teoria, isso está lá no manual, sentamos, estudamos o manual, revisamos o manual. Quando você vai construir, eu tenho determinadas percepções que eu quero que sejam situadas. E que eu preciso que tenham medo de rir de mim para eu não gostar de falar em público. Então, é assim, quando você lê o manual, é super fácil. O manual diz, é assim, assado, Quando você vai para o item que você tem que construir, naquela faceta, eu quero que aquela percepção seja situada. E, para ela ser situada, eu preciso demarcá-la contextualmente. Né? Então, assim, entre uma coisa e outra que a gente fica fazendo, tentando articular. Né? Então, essa é a parte mais difícil. Eu estou nela já tem um tempinho, parada no sentido assim, revisando, porque você contamina dali a pouco, né? Você olha, você nem vê diferença, mas passa um erro ortográfico que eu falo, gente, nem vi isso daqui. Né? E depois você tem que ter um tempo para estranhar aquilo que você fez, né? Para conseguir criticar aquilo. Sobre o que vai sobrar, a gente considera que é ruim. Então, a gente joga fora mesmo. Por quê? Vão ser itens que não vão... Assim, quando sai a análise fatorial lá do programa, ele vai me dar a carga fatorial de cada item, que é o quanto que aquele item corrobora para mensurar aquela faceta. Né? Então, eu vou ter itens bons, que vão ter uma carga fatorial alta, e eu posso ter um problema. Por exemplo, eu tenho 6 facetas. Eu posso ter item 0,2 em uma, 0,2 em outra, 0,15 em uma. Esse item é péssimo. Esse item não discrimina. Ele é um pouquinho em cada uma. Esse item tem que cair fora.
certo? Então, a análise vai me dar o que é bom e o que é ruim. Eu consigo inferir pelo conhecimento que eu tenho da população, pelas entrevistas e tudo, mas é inferência. Né? Então, esses que vão sobrar, provavelmente eles são itens ruins. Quando a gente faz, por exemplo, na minha escala de autoconceito em química, que eu adaptei, né, no meu doutorado, eu peguei uma escala em autoconceito de estatística brasileira e um inventário de autoconceito em química do contexto estadunidense. E, a partir desses dois, eu adaptei uma escala de autoconceito em química para o contexto brasileiro. Essa pesquisa foi desenvolvida dentro de um projeto de doutorado durante a pandemia, né? Então, tem todas essas limitações. E a gente não tinha item sobrando. Oh, tristeza, sabe? Não tinha item sobrando. E aí, o que aconteceu? Quando os itens deram mau ajuste, a gente fala o item fit, né? Deu ruim, o que a gente fez? A gente foi olhar para esse item e falar, o que será que teve? Qual é o problema dele, tadinho, né? E tentamos modificá-los. Então, a gente modificou os itens. Então, esse que agora eu vou jogar fora, eu arrumei, né? Aí eu arrumei, a gente até um projeto, foram 3 anos, encerrou ano passado, um projeto de PIBIC que eu orientei lá na minha universidade. A gente refez a escala, aplicou ela para mais alunos, porque o contexto do meu doutoramento foi no meio da pandemia, então eu validei a escala, mas eu não apliquei de novo, porque não deu tempo. Não deu tempo assim, a escola fechou, né? Aí eu doutorei assim mesmo. Mas a gente pegou essa escala e aplicou para várias pessoas. E aí, falando sobre a validade de construto, que é uma coisa que a gente geralmente não sai num estudo só, né? Na reaplicação, as facetas dessa escala modificaram. Né? Então, a gente está publicando agora um trabalho explicando isso, essas mudanças que aconteceram. Né? Então, são coisas específicas assim. Entendeu? Então, assim, por isso que agora que a gente está pegando o projeto construir uma escala do zero, então a gente está com um monte de item. Né? Quando eu vi que tinha chegado no 100, eu falei, Deus, deu 100, meu Deus, eu vou continuar fazendo aqui mais um pouquinho. Né? Mas vamos ver como é que eles vão se comportar, né, com a amostra para ver. E, assim, tem muita peculiaridade. Por exemplo, dentro do... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele desligou? Ah, tá, obrigada. Porque, olha para você ver, dentro de cada classe tem um monte de referência às categorias do autoconceito. Então, por exemplo, dentro aqui de aparência física, que é a que eu coloco aqui, né, no ajustamento, eu tenho essas duas. Então, se elas funcionarem mal, digamos assim, Deus abençoe que não, eu não posso eliminar as duas, porque senão eu vou pegar a aparência física. Por isso que eu tenho tanto. Certo? Agora, pode acontecer uma coisa. Eu tenho, por exemplo, predileção aqui e predileção aqui. Né? Essa predileção dividida, ela está na minha amostra de 22 sujeitos da entrevista. Né? Só que eu posso, na minha amostra de 600 pessoas, ver que predileção pesou foi aqui. Que a predileção não está realmente aqui. Então, no final, eu ainda vou pegar as categorias do self, e vou relacionar com as facetas do autoconceito, para ver onde elas ficaram, certo? Então, aí eu posso, como se diz, excluir algumas coisas, mas dentro eu não posso perder regra aqui, eu não posso perder responsabilidade, nem estados emocionais. Né? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui da vírgula que eu tinha falado. Acho que na outra. Não, aqui está mais simples, acho que eu peguei o mais fácil para a música. Aqui está tudo direto, tá vendo? Meu gênero limita minha atuação, minha identidade étnico-racial se relaciona com as minhas temáticas e tudo. Aqui não tem nada da situacional que eu falei anteriormente. Então, é nesse sentido, sabe, de adequar. Também pode ser, vamos supor aqui, que o único do estilo de vida que está aqui, que está muito direto, está muito tranquilo, né? Seja um item problemático, Aí eu quero fazer com o tempo, porque a gente quebra a cabeça um pouquinho, sabe, amiga? Para descobrir, assim, meu Deus, o que eu faço com esse arranjo? Como que eu organizo? Dá sentido, né? Porque a análise estatística, o programa, ele organiza os itens para você e devolve. Fala, é assim, tá? Se vira. Né? Interpreta isso daí, dá significado para isso daí. Né? Aí a gente vai voltar todo para conseguir fazer, mas é nesse sentido. Mais alguma pergunta, comentário para a Viviane? Então, tem mais, Vi.
Tem tempo, sim. Oi, Viviane, tudo bem? É, eu queria te perguntar, porque você mencionou na sua apresentação que a área 46, que é o seu objeto de estudo, né, ela surge para resolver um problema, né, que é o problema do mestrado profissional e agora do doutorado profissional. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê o surgimento da área para resolver um problema, né, de ordem prática. E teve um gráfico que você mostrou que ele demonstra os profissionais que atuam no mestrado profissional e os que não, né? E até dos resultados que você tem agora, né, de percepção, da sua percepção do autoconceito, se tem alguma diferença clara entre o autoconceito das pessoas que atuam no mestrado profissional e os que não atuam, ou os que atuam nos dois, né? Qual que é a diferença no autoconceito desses? Então, sobre a questão da área, eu acho que, em certa medida, essas questões são muito políticas, né? Então, assim, o surgimento da área para a questão de resolver o problema dos mestrados profissionais que surgiriam era uma questão política. Havia uma tensão, né, entre a área de educação, que rejeitava, hoje existe mestrado profissional em educação, mas que naquele contexto rejeitava, e aliado à necessidade, né, Então, eu acho assim, a CAPES matou 2 coelhos com a cajadada só. Tipo, esse povo aqui está brigando porque o pessoal faz pesquisa e ensino, o pessoal da educação não está gostando das pesquisas e ensino, está tendo problema aqui, e eu preciso de um lugar para colocar, então deixa eu reorganizar essas áreas. Então, eu acho que isso... Mas, basicamente, eu acho que todas as questões nessa esfera, elas são políticas, em certa medida, sabe? Então, eu acho que é o que é. Ficou bom durante 10 anos, né? E depois a área foi meio que desrespeitada, porque quando você lê os textos que descrevem exatamente o que aconteceu, sabe? Porque o coordenador da área ele é indicado por lista tríplice. As pessoas indicam 3 pessoas, os pesquisadores, para que a CAPES, dentre aqueles 3, indique um. Não, no momento da nossa mudança, não foi isso que aconteceu. A CAPES nomeou uma pessoa, fulano, é você que vai lá. E passou por cima da área inteira, dos 65 programas que estavam lá, né? Então, mostrou, eu acho que foi um momento que mostrou um pouco de falta de força, né, política. E aí a gente tem todo o entendimento do que é educação, do papel da educação dentro da CAPES. Porque, por exemplo, agora, em outubro do ano passado, eles criaram a área 51, inclusive a coordenadora é uma professora da UFBA. A área 51 é ensino, como é que é? Ciências e humanidades para educação básica. E o objetivo dela, adivinha, é agrupar os mestrados profissionais. Mas os profissionais que têm dinheiro, tá? Porque os nossos não têm, não. Porque os mestrados profissionais vinculados à SBQ, à SBF, às sociedades, né? O Profbio, o Profmat, tudo, eles têm recurso. Foi uma luta muito grande da nossa área para que os nossos mestrados profissionais também tivessem recurso. O mestrado que vem com o nome de Profmat, Profbio, etc., ele vem com uma grade pronta. Tá? Então, quando você vai implementar esse, já vem as disciplinas, já vem tudo pré-formatado. Os outros, os que a gente tem na nossa área, não. Eles são criados, né? As pessoas propõem as disciplinas, propõem as ementas, a proposta do curso, etc. Então, para esse pré-formatado, tem essa diferença de que eles têm recurso. Então, tudo isso mostra tensão de força, tensão política, né? Sobre a questão da inferência sobre autoconceito, o que eu posso dizer sobre as entrevistas que eu fiz, né? Eu achava, de antemão, realmente que a questão do... Nem era muito a questão da área, não, da área dura ou da área de humanas, de ciência, de ensino ou educação. Mas eu achava que o fato de estar no Instituto Federal ou o fato de estar numa universidade, devido às características dessas instituições, eu achava que era uma coisa que faria mais diferença. Sabe o que mais fez diferença? O lugar. Eu estou em São Paulo? Estar em São Paulo faz muita diferença para o autoconceito dos 22 pesquisadores que eu entrevistei. Estar no norte ou estar no norte interferiu no autoconceito dos pesquisadores que estão no norte. Alguns dizem que a pesquisa mesmo, é lá em São Paulo, lá no Sudeste e tal, né? Então, a pessoa tem essa visão.
Então, eu estou inferindo, vou testar, tudo isso será testado, né? Mas eu estou inferindo que o lugar, e a gente tem uma pergunta sobre isso também, as características da sua instituição, elas se relacionam com a sua atuação enquanto pesquisador? Lógico que relaciona, né, gente? Você tem que dar 14 horas de aula por semana? Uma pesquisadora me disse isso. Eu tenho que dar 14 horas de aula por semana. Como é que você faz pesquisa dando 14 horas de aula por semana? Né? E tem gente que está num lugar tão bom que fala, não, eu faria pesquisa em outro lugar também. Eu penso, chega lá para você ver. Né? Não estamos disputando verdade, né? É o que a pessoa pensa. Então, isso está pesando mais, sabe? Eu fiquei pensando sobre a resposta que você deu sobre a outra pergunta. E aí, enfim, é meio que imaginando só. Mas você disse que o N amostral era suficiente porque é um grupo que aparenta ser homogêneo de pesquisadores. Só que esse conceito de homogeneidade que você ou vocês têm, foi uma coisa que vocês deduziram ou tem um dado sobre isso? Porque eu estava pensando sobre a distribuição das respostas. Tipo, se a distribuição não for homogênea das respostas, pode parecer que, dentre esses 22 que você selecionou, porque você falou, não estava tendo mais variação. Então, a gente falou, não precisa mais porque não está mudando as respostas. Só que se a distribuição das respostas não for homogênea? Então, de acordo com os lugares onde você fez as amostras, aquele parece um padrão. Só que se você tivesse coletado em outros lugares, talvez esse padrão não se repetiria. Então, é que eu estou pensando muito tentando fazer um paralelo com biologia. Tipo, você vai, sei lá, avaliar a diversidade de espécies de uma região. E aí, se você tiver uma cobertura amostral ruim, você pode ter a ideia de que uma espécie é dominante ou mais abundante ou qualquer coisa assim, porque ela está muito concentrada em um ponto e não está distribuída igualmente na área toda. Só que aí, quando você extrapola para a área, você fala, não, essa é a espécie mais abundante na área e não naquele ponto. Então, eu fiquei pensando isso para as respostas desses pesquisadores, se não seria um caso, talvez, com uma cobertura maior, você vê que não é esse padrão que é o que está visível agora. Então, eu estou comentando o padrão, tá? Isso aqui é uma fofoca de pesquisa. Guarde isso. Por quê? Porque eu não estou identificando o padrão agora. A minha preocupação não é essa. O padrão eu vou identificar na análise lá com mais de 600. Mas o seu ponto é interessante. Por quê? Você lembra que eu tenho um modelo teórico? Eu tenho um modelo teórico que me deu 33 questões, que eu perguntava para os pesquisadores se havia relação entre aquela perspectiva do autoconceito dele e a atuação dele enquanto pesquisador. Certo? Então, você pode dizer assim, por exemplo, eu citei o exemplo, sobre a aparência física, a maioria dos homens me dizia não, e alguns faziam uma cara tipo assim, nossa, que pergunta sem cabimento que essa mulher está me fazendo. Né? Mas aí, eu não levei em consideração, vamos supor que dos 22, eu não tenho esse dado, estou inventando, tá? Que dos 22, 15 me disseram não, e 7 me disseram sim. Esses 7 que me disseram sim, por exemplo, a forma como eles descreveram essa aparência, ela está toda usada nos itens. Então, eu não estou preocupada, tipo assim, não vou pôr isso no item porque foi minoria. Não, tudo que foi identificado foi levado da forma que foi identificada e da forma idealizada, lá nas perguntas iniciais, foi levada para os itens. Então, o que me deu o esgotar? Foi o referencial teórico que eu tinha. Porque eu tinha as 33 questões para perguntar. Quando chegou a hora que todo mundo já tinha dito que alguma coisa se relacionava de alguma forma e a especificidade da relação tinha se esgotado, como é que eu sabia que a especificidade da relação tinha se esgotado? Porque começou a se correlacionar, a igualizar com os traços idealizados. Porque a pessoa responde o questionário de acordo com que a mente dela está povoada em relação àquilo. Então, foi nesse sentido. Então, eu consigo te dizer que, se eu tivesse entrevistado outros pesquisadores, talvez eu teria mais gente dizendo da aparência. Se eu tivesse mais mulher, por exemplo, que eu não consegui, né, respondentes, eu teria isso aumentado. Mas não faz diferença, porque eu carreguei isso para o item. Qualquer coisa que eu identifiquei, se teve uma coisa que um respondente dos 22 falou, aparece no item. Certo? Se tem coisa que alguém
pensou em falar, digamos assim, fazendo uma análise do discurso, alguém suscitou aquilo, e está lá no traço idealizado, ele vira um item. Então, não tem padrão nessa hora. Tá? É uma pesquisa para entender. O padrão vai existir quando eu tiver um N considerável para poder dizer sobre esse padrão. Tá? Muito bem, acho que já cansamos você, né? Mas eu acho muito interessante essa troca. Só vou perguntar mais alguém quer fazer algum comentário para Viviane? Viviane, nós temos um exercício aqui. É um tipo de avaliação, mas é um exercício que cada pessoa vai dizer uma única palavra em relação ao que foi suscitado com o teu tema, o que foi movimentado interiormente. Então, vou pedir para o nosso colega aqui começar. Também, claro, aqui Que não legal. tiver palavra, pula, mas normalmente exigimos, mesmo dos convidados, dos maridos. Subjetividade. Self. Quali quanti. Pesquisadores. Quantitativo, né? Pode falar a sua palavra. Não? Recurso. Autoconhecimento. Pesquisa. Autorreflexão. Pós-graduação. Validação. Motivo. Autoconceito. Ai, que difícil. Tier list. Identificação. Quali quantitativo. Complexidade. Pesquisa. Muito bem, então vamos bater palmas para a Viviane, né? Muito bem. Muito agradecida pelo trabalho, Oh, Vivi. imagina. Obrigada, viu, gente? Desculpa pelo cansaço. Eu já vim cansada de casa, não foi você, não foram vocês, tá? Foi o mosquitinho semana passada. Gente, Então, ela... tá. Bom. Tá tudo certo. Foi um prazer. Obrigada. Oh, antes de vocês irem embora, eu só queria pedir um favor. Semana que vem uma pesquisadora de Rio Grande do Norte, tá? E está convidada, né? Sei que tem 3 meses para terminar essa pesquisa, mas se tiver um tempinho pode vir. Ela é a Flávia Polatti Ferreira, né? Ex-aluna do programa, e ela vai falar de um tema mais do que relevante, tá? A perspectiva da atuação na pesquisa, no ensino e na extensão de Paulo Freire, no Nordeste. Então, eu queria fazer um desafio. Traz um amigo ou amiga, sua avó, sua mãe, seu pai, seu irmão. Traz. Eu acho que continua sendo um grande desconhecido para o nosso país, Freire. Os que odeiam não leram e alguns dos que gostam também não leram, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês trazerem mais pessoas, tá? 4 horas semana que vem com pão de queijo, a Flávia Polatti, e vai ter esse trabalho super bonito, tá bom? E diga,